Parashá Vezot Habrachá. Esta é a bênção. Shalom, essa é a Parashá Vezot Habrachá, a última das Parashot, a última porção da Torá. Depois de um ano que eu comecei esse desafio, esse projeto que Deus colocou no meu coração há muitos anos já. Primeiro eu escrevi comentários sobre cada uma das porções. Aí no ano seguinte eu retomei aqueles textos e procurei aperfeiçoá-los. E tinha um desejo muito grande que eu pudesse também gravar vídeos com pregações, com palavras expositivas a respeito dessas porções. E Deus me deu a graça de, na virada desse ano de 2021 para 2022, desde a última festa de Sukkot, desde a última festa de Tabernáculos, até agora, nós estamos bem na celebração. Quando se termina a festa de Tabernáculos, nós temos, no primeiro dia depois de Tabernáculos, nós temos o Simchat Torah, a alegria da Torá. E esse é o dia que se lê a última porção da Torá, que está terminando, e se reinicia a leitura de Bereshit, a primeira das porções da Torá. E Deus me deu graça para que durante esse ano todo eu pudesse, semanalmente, estar fazendo comentários, estar colocando um pouco da minha vida, daquilo que Deus me deu oportunidade para discernir, para conhecer, para que isso fique registrado. Então, um trabalho que, cuidadosamente, eu tive muito prazer em realizar foi de não apenas comentar os textos da Torá, mas lê-los todos. Então você vai ter acesso no nosso acervo, não só assistir ou ouvir os comentários da Torá que eu gravei, mas também de ouvir a própria palavra de Deus, as próprias porções. Então você vai ter acesso a todas as porções que foram lidas semana após semana, gravadas em áudio. Você também vai ter os comentários por escrito e você vai ter a opção de ouvir ou de assistir cada uma dos comentários que eu fiz das porções da Torá nesse ano que foi tão marcante para mim, tão especial, de completar esse trabalho. Como é maravilhoso nós temos um desafio e nós iniciarmos e nós completarmos esse desafio. Então esse é o sentimento do meu coração hoje, em que eu tive a oportunidade de gravar a última das porções, Vezot Habrachá, e esta é a bênção. Eu quero muito que você possa ser abençoado, que você possa aproveitar, que você possa compartilhar com muitos amigos, e que você saiba que existe um material feito com muito amor, um material feito com muita verdade, na total dependência do nosso Deus e no poder do Espírito Santo, que vai edificar a tua vida, que vai te trazer informações que talvez você não conhecia, e que vai te permitir ser útil, tocando muitas outras pessoas, para que o reino do nosso Deus avance. Estou muito feliz por isso. Eu quero dar ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Shalom! Chegamos enfim a Parashá Vezot Habrachá, e esta é a bênção, a última das 54 Parashot, das 54 porções, das quais estão divididas a Torá, que eu tive a oportunidade de comentar e de trabalhar com elas durante todo esse último ano, até agora. E esse é o momento definitivo de despedida de Moisés para com o povo de Israel. Momento em que Moisés vai abrir a sua boca para abençoar cada uma das tribos de Israel.
Então, para que a gente possa iniciar, eu acho que é muito importante falarmos sobre as bênçãos, não é? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como já citamos aqui, a palavra de Deus fala sobre as bênçãos, uma consequência da obediência, assim como as maldições são uma consequência de dar as costas para Deus, de não se importar com a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra, não é, que algumas pessoas muito importantes abençoaram os seus filhos, abençoaram as gerações que viriam depois deles. Então eu lembro agora de cabeça Noé, que abençoou os seus 3 filhos, que seriam pais de todas as pessoas que vivem no mundo, não é? O Shem, o Ham e o Yafé, eles são os pais, não é, de todos os povos que acabaram se misturando, gerando hoje muitíssimas etnias, eu não saberia precisar quantas, mas muitíssimas, mas que receberam a bênção de Noé, a bênção de Noé, não é, lá nos primórdios. Nós temos também muito marcante as bênçãos que Jacó, ele vai ministrar sobre cada um dos seus filhos, e ele também ministra sobre 2 de seus netos, os filhos de José, meninos que ele tomou para si como se fossem os seus próprios filhos. E essas bênçãos que Jacó coloca sobre os seus filhos, em muitas traduções da Bíblia, em muitas edições da Bíblia, existe ali um subtítulo, não é? Que são bênçãos proféticas, porque coisas que Jacó declara sobre os seus filhos acabam acontecendo. A questão é que não são bênçãos proféticas, são bênçãos. É que a palavra de um pai, ela vai se manifestar, ela vai cumprir-se na vida dos seus filhos que obedecerem, não é? Aquelas direções, aqueles comandos que em última instância naturalmente são dados por Deus. Porém, é muito marcante quando nós lemos, e certamente comentamos sobre isso, sobre as bênçãos que Jacó libera sobre todos os seus filhos, que as palavras liberadas para alguns deles não pareciam bênção, ou não eram bênção, pelo contrário, eram palavras de peso, palavras de maldição, como por exemplo Levi e Simeão, não é? Que desonraram Jacó, matando todos os homens lá da família de Siquém, porque o filho de Siquém tinha violentado a irmã deles, e Jacó tinha entrado num pacto de permitir o casamento, não é, entre os filhos de um grupo e de outro, se todos os homens de Siquém fossem circuncidados, pois Siquém cumpre a sua parte naquela aliança, mas por conta de Simeão e Levi, não acontece a mesma coisa por parte do povo de Israel, por parte dos patriarcas, não é? Que acabam 2 deles matando todos os homens de Siquém. Bem, nós temos então palavras de peso de Jacó também a respeito de Rúben, o seu filho primogênito, que o desonrou pessoalmente, que acabou se relacionando sexualmente com uma das concubinas de seu pai. Isso é algo abominável, naturalmente, e depois nas leis dadas por Deus através de Moisés, esse tipo de prática vai gerar uma maldição. Então, Rúben, ele perde a capacidade de ser primogênito, da primazia, de bênçãos que estaria sobre a sua vida por causa desse pecado. Jacó abençoa filhos como Judá, declarando que Judá era um leãozinho e que o cetro não se arredaria do seu filho, não é? Até que viesse Shiló, uma expressão que aponta para Yeshua, o apóstolo do pai. Então é curioso que os 3 primeiros filhos de Jacó, porque desonraram o seu pai, não é? Rúben, como eu falei, dormindo com a sua concubina, e Simeão e Levi, porque mataram pessoas inocentes que estavam ali em aliança com Jacó, é como se eles perdessem o direito da primogenitura, que vai então recair sobre o 4º dos filhos de Jacó, que é Judá. Também é muito marcante quando Jacó, além de abençoar o seu filho José, ele chama os seus netos, ele chama os filhos que José teve de Azenate, uma egípcia, e o Jacó ele vai trocar as mãos sobre a cabeça dos meninos, porque estava à altura da sua mão direita o filho Manassés, o Manassés, o filho primogênito de José. Mas Jacó, ele não faz algo segundo a vista,
mas ele faz algo segundo o Espírito, e ele cruza a cabeça e coloca a sua mão direita sobre a cabeça do mais novo, sobre a cabeça de Efraim, ou Efraim, não é? Palavra que quer dizer fruto duplo, ou dupla porção. E nesse momento, acontece algo sobrenatural, porque o nosso Deus, ele deu para o pai Abraão o poder da multiplicação, o poder de se transformar numa multidão de povos no meio dessa terra. É importante lembrar que o pai Abraão, ele toma 3 esposas na sua vida, não é? Ele toma uma das suas esposas, uma das suas mulheres, não é? Era escrava de Sara, que era Agar, que era uma egípcia, que era filha de Faraó, logo uma descendente de Ram, que era filho de Noé, que era filho de Noé. Mas a esposa de Abraão era a Sarai, era Sara, Isca, então uma descendente de Shem. Mas depois da morte de Sara, Abraão se casa com Quetura, que era uma descendente de Jafé. Então é curioso que o pai Abraão tem filhos, tem herdeiros com as 3 linhas descendentes de Noé e que vão gerar filhos por todo o mundo. Esse poder de se transformar numa multidão de povos, Deus colocou sobre Abraão. E quando Abraão vai abençoar o seu filho do amor, o seu filho da sua esposa Sara, que é Isaac, o Abraão transfere para Isaac todas as bênçãos que estavam sobre ele, tudo que ele tinha recebido de Deus, ele coloca sobre o seu filho, não é? Para que ele pudesse dar continuidade na obra que Deus tinha na vida de Abraão. E Isaac, ele tinha, você sabe disso, 2 filhos, mas ele coloca esse poder de se multiplicar, esse poder de se transformar numa multidão que agora estava sobre ele, coisa que ele tinha recebido do pai Abraão, ele coloca sobre o seu filho Jacó. E Jacó, você sabe, ele teve 12 filhos homens e uma mulher, a Dina. Esses 12 filhos homens se transformaram em patriarcas de toda a nação de Israel. Mas, para nenhum dos 13 filhos, os 12 homens e a sua menina, Jacó transfere aquele poder de se transformar numa multidão de povos no meio dessa terra. Ele transfere para Efraim, quando ele cruza a mão sobre a cabeça daquele menino mais novo, filho de José, ele declara que você se transforme numa multidão de povos no meio dessa terra. Então a bênção de se transformar numa multidão, olha com quem cai, que interessante, justamente com o filho de um israelita, de um hebreu, que era José, com uma egípcia, ou seja, um povo misturado. Um povo misturado que é um símbolo da igreja. E por isso, há figuras tão proeminentes na história de Israel, da tribo de Efraim, que tomam atitudes boas e ruins, mas que remetem a coisas que a igreja de Cristo, não é? Pessoas do povo judeu, junto com pessoas de todas as nações da terra, que se tornariam um só povo diante do nosso Deus. Esse povo misturado é uma figura da igreja. Então, figuras como Jeroboão, que fez alguma coisa muito terrível com a idolatria, era como que uma profecia de coisas que iam acontecer com a igreja quando se desviasse indo para Roma, atrás dos seus deuses, não é? Das suas festas pagãs. Porém, também a tribo de Efraim tem Yehoshua, tem Josué, que é aquele que vai conduzir o povo de Israel para conquistar a terra prometida. Também um efraimita. Até hoje, por conta das palavras de Jacó a respeito dos seus netos, todos os filhos de Israel são abençoados segundo a bênção que Jacó colocou nos seus filhos. Por isso, os pais do povo judeu e também alguns das nações como eu, não é? Quando vai abençoar os seus filhos homens, declaram que você seja como Efraim e que você seja como Manassés, sempre colocando o nome de Efraim na frente. E declaramos que você se torne uma multidão de povos no meio dessa terra. O poder de abençoar, o poder de abrir a boca, não é? Porque fomos constituídos à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus criou tudo pelo poder da palavra, nós temos o poder como autoridades espirituais sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, de liberar bênçãos, de falar palavras que vão marcar o destino deles, que vão apontar caminhos, que vão abrir portas para os nossos filhos e para as gerações que vão vir depois deles.
Pois na despedida de Moisés, de Moshe Rabbeinu, para com o povo de Israel, ele vai liberar palavras de bênçãos. E olha que coisa maravilhosa, ele vai liberar palavras de cura, de redenção para as tribos de Israel. Esse é o tema, esse é o assunto dessa paraxá, não é, que já nos deixa saudade, que mexe com o nosso coração, porque não deixa de ser um momento de despedida, não deixa de ser um último até breve, porque nós ainda vamos nos encontrar todos na presença do nosso Deus. Quando então Moshe vai abençoar as tribos de Israel, a primeira palavra de bênção é para Ruben. O que aconteceu para que aquela palavra de peso, não é, que Jacó colocou sobre Ruben, fosse revogada, fosse mudada pela palavra de bênção da parte de Moshe Rabbeinu? Veja bem, Moshe, ele dá uma declaração para a tribo de Ruben, para a tribo de Gade, pela metade da tribo de Manassés, que tinha os pastos do outro lado do Jordão, lugares propícios para a criação de gado, já que eles eram pecuaristas, mas eles são confrontados por Moshe, que os ordena que atravessem o Rio Jordão na frente dos seus irmãos, para ajudá-los a possuir a terra, que sob juramento o nosso Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. E Ruben obedece essa palavra. Ruben deixa as suas mulheres com as suas crianças e os seus rebanhos do outro lado do Jordão e entra na terra prometida, toma uma posição de hombridade muito diferente do que o próprio patriarca tinha feito lá atrás, profanando o leito do seu próprio pai. Então, quando Moshe Rabbeinu vai abençoar o povo de Israel, a primeira palavra é: viva Ruben e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Aleluia! Quando você vê o mapa de Israel e você vê a tribo de Ruben ocupando um espaço no deserto, quando você vê o mapa do Mishkan, o mapa do tabernáculo, e a tribo de Ruben está colocada entre as tribos do lado sul do tabernáculo, do Mishkan, não é, daquele santuário, você percebe que parece que Ruben ocupa uma posição de menor importância, de muito menor importância, por exemplo, do que Yehudá, do que Judá, que estava bem na frente, na única porta, na única entrada que havia no Mishkan. Mas Ruben, amém, sobre ele, sobre essa tribo, sobre essa região de Israel, pesa uma palavra de bênção do nosso Deus, que o deserto reverdecerá. Só nosso Deus tem poder para transformar maldição em bênção, por causa das nossas atitudes de obediência, de devoção, de confiança total nas promessas do nosso Deus para nós. Outra bênção que é muito notável são as bênçãos que Moshe Rabbeinu coloca sobre a tribo de Judá. Eu acho que todos sabem, não é, que o texto mais conhecido da Torá, o mais importante do Antigo Testamento, textos que são citados por Yeshua, né, nos seus dias, no seu ministério, como os mandamentos mais importantes de toda a palavra de Deus, como que o resumo de toda a Torá. Então, esse mandamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouvi, Israel, o nosso Deus é um. Porém, quando o Moshe Rabbeinu vai abençoar a Yehudá, Moshe Rabbeinu, ele fala com Deus e pede que Deus abra também os seus ouvidos. Se ele foi usado por Deus para falar para que o povo ouvisse a voz do Senhor, agora era a hora de Moshe Rabbeinu falar com o Pai, falar com Deus, para que ele ouvisse a voz de Judá. A palavra Yehudá é a palavra para louvor, não é? Então, é aquele que louva, Yehudá. Então, se pudéssemos traduzir ao pé da letra em português, nós declararíamos que ouvi, ó Eterno, a voz do louvor, a voz de Yehudá. Shema Hashem, Hakol Yehudá. Ouvi, ó Eterno, a voz do louvor, a voz de Judá. Moisés, filho de Anrão, filho de Coate, filho de Levi, o mais longevo no Egito, quando ele vai pronunciar a bênção sobre a tribo de Levi, ele como que revoga, não é, todo o peso que havia, por causa do pecado que o patriarca havia cometido contra o seu pai. E Moshe certamente se lembra do dia em que ele desce do Monte Sinai e ele encontra o povo inteiro, não é, se prostituindo diante do bezerro de ouro. Mas Moshe Rabbeinu declara: quem for do Eterno
passe para o meu lado. E ele viu a tribo de Levi se levantar e se colocar junto dele, porque a tribo de Levi, porque era a tribo que tinha zelo pela palavra, de guardar todas as histórias, que desde o Éden as gerações contavam umas às outras, e que agora Moshe Rabbeinu, um levita como eles, estava escrevendo, estava transformando em um registro que pudesse ser legado, né, fielmente para as futuras gerações. A tribo de Levi permanece, não se dobra diante daquele bezerro de ouro detestável e ocupa assim a posição de primogenitura entre todos os filhos de Israel. Moisés, que viu o modelo celestial, e daquilo que Moshe Rabbeinu vê, ele manda fazer todos os móveis do Mishkan, ele manda fazer, não é, toda a estrutura daquele santuário, ele manda fazer as roupas sumos sacerdotais, e haviam duas peças na roupa sumo sacerdotal, que eram o Urim e o Tumim. E Moshe Rabbeinu, quando fala a respeito de Levi, quando vai abençoar a tribo dos levitas, ele declara: Deus, dá o teu Urim e o teu Tumim para Levi. A palavra Urim quer dizer luzes, no sentido de ser revelações, palavras, direções do nosso Deus para o seu povo. E a palavra Tumim vem de Tam, que é perfeito, que é íntegro, não é? Então, para que você alcance perfeição, para que você esteja sempre no centro da vontade de Deus, você precisa da revelação do nosso próprio Deus, e a palavra dele é a maior das revelações que nós temos. Tudo que devemos fazer. Outra palavra de bênção incrível do nosso Deus para a tribo de Levi é: Senhor, fere os inimigos que se levantarem contra ele, a ponto de que eles nunca mais se levantem. Em outras palavras, não mexa com os levitas, não mexa com aqueles que se tornaram os primogênitos por causa do caráter, por causa da determinação, por causa do zelo por Deus. Não mexa com os adoradores, com os ministros de adoração, com aqueles que são chamados para perto. Hoje nós somos um reino de sacerdotes e não se pode amaldiçoar quem é bendito. Então é melhor você dobrar a sua língua do que você abrir a sua boca para amaldiçoar, para se opor àquilo que o nosso Deus tem para o seu povo, aquilo que o povo de Deus está realizando. Porque as bênçãos de Moshe Rabbeinu sobre a casa de Israel permanecem até os dias de hoje. Bendito e engrandecido seja o Senhor. E para encerrar, alguns comentários que eu queria fazer sobre as bênçãos. É como se Deus mostrasse para Moshe Rabbeinu, não é? A divisão que Deus daria para cada uma das tribos de Israel. E Moshe Rabbeinu conseguisse ver o mapa de Israel. Moshe abençoou as terras onde os efraimitas e os descendentes de Manassés habitariam como terras muito férteis. Pois eu tenho uma filha, todos sabem, a Bruna Emuná Gurvitz, que mora nas terras que Deus deu a Yosef para os seus descendentes. E ali no Vale do Meguido, uma região extremamente próspera, os produtos alimentícios que se comem em todo Israel são ali produzidos, porque a mão do nosso Deus está sobre o seu povo para cumprir as bênçãos que foram liberadas sobre ele. Cada uma das palavras de bênçãos liberadas por Moshe são maravilhosas, porque cada povo tem uma característica própria, um propósito estabelecido pelo nosso Deus, que vai ser fortalecido, firmado pelas palavras de bênçãos, de autoridades que foram constituídas sobre o povo de Deus. Eu queria resgatar, no dia de hoje, a importância de nós valorizarmos as bênçãos que o nosso Deus tem para o seu povo, liberadas por pessoas investidas de autoridade. Se os pais soubessem a importância de abençoar os seus filhos, se os pastores, se os ministros do nosso Deus lembrassem a importância de levantar as mãos sem ira nem animosidade para abençoar, liberar palavras de bênção, liberar a palavra de Deus sobre as pessoas. Que impressionante, que bem, que avanço seria liberado sobre o povo de Deus. Nós precisamos resgatar isso. É um tempo, nessa última paraxá, não é apenas para lembrarmos o que foi feito, ou para entendermos teologicamente o quanto isso é importante, mas para nós aplicarmos o poder da bênção de Deus sobre aqueles que o Senhor coloca na nossa casa, na congregação que fazemos parte, debaixo da nossa autoridade, porque haverá um rompimento da parte do nosso Deus.
Moshe, ele faz isso com Yehoshua, ele faz isso com Josué, um efraimita que tomaria o seu lugar, que entraria na frente dos exércitos de Israel, que conduziria o povo à vitória, à conquista, às batalhas e a possuir a terra, que sob juramento o nosso Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Deus nunca vai fazer tudo com uma pessoa só. Então que momento maravilhoso foi aquele em que vimos juntos, não é? Em que Moisés impõe as mãos sobre Josué e fala palavras de bênção sobre Josué, e a palavra de Deus declara que a partir daquele momento o espírito de sabedoria estava sobre Josué, desde o momento em que Moshe Rabbeinu o abençoa. Que coisa gloriosa! Pois logo depois da morte de Moshe, Yehoshua, ele vai à frente do povo, e o povo inteiro declara: se Deus for contigo, como foi com Moisés, tudo que você falar, nós faremos, nós obedeceremos, e se alguém se levantar contra você, tal pessoa vai morrer. Já houve uma empatia com toda a nação de Israel, uma confiança, uma nova liderança tinha sido levantada, não houve problema de sucessão, não houve disputa, sabe por quê? Porque tudo foi feito de forma organizada, de forma dirigida pelo Espírito Santo. O Moisés escolhe Josué entre todos os príncipes de Israel, ele que foi o seu servidor, ele que andou com Moisés em todos os momentos, desde aquele momento terrível lá do Monte Sinai, em que o povo se prostituía. O Josué não, o Josué estava pertinho do monte, esperando que Moshe Rabbeinu descesse. Esse era o coração desse homem, um servo levantado na posição de autoridade. Como é maravilhoso essa questão da bênção, como é maravilhoso nós entendemos que Deus vai levantar outros para dar continuidade naquilo que nesses dias o Senhor nos tem confiado, para que possamos cuidar, para que possamos ensinar, para que possamos abençoar, para que outros possam completar a obra que foi iniciada por Yeshua na cruz do Calvário. E por isso, a Brit Hadashah dessa semana, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele fala que toda sorte de bênçãos espirituais estão liberadas sobre nós, estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos todas já foram liberadas, elas estão pairando no mundo do Espírito, esperando fé, esperando a compreensão que aquilo que Deus falou é verdade, aquilo que Deus falou a nosso respeito vai se cumprir. Então, quando você por fé aciona esses lugares celestiais em Cristo Jesus, você habilita sobre a sua vida o poder da constituição que só o nosso Deus tem para nós. Portanto, é tempo de nós abrirmos a palavra de Deus e de nós tomarmos as promessas, as bênçãos que foram liberadas para o povo de Deus e a reproduzirmos ao som da nossa voz, colocarmos sobre os nossos filhos, lembrarmos o Senhor que foi o responsável para que essas bênçãos fossem pronunciadas, para que essas bênçãos fossem liberadas. O nosso Deus que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, Ele quer que a gente alcance isso, Ele quer que estejam funcionando na nossa vida todo esse poder, toda essa capacitação, que pela fé nós temos acesso. E aí você acha que o Moisés subiu para o monte, morreu e acabou? Acabou, é só isso? Não, não é só isso. Muitos séculos depois, quando Yeshua estava já cumprindo o seu ministério, já estava nos últimos dias do propósito de Deus com ele aqui nesse mundo, Yeshua sobe num alto monte, eu creio que é o Monte Hermon, lá no norte de Israel, e lá, junto com Pedro, com Tiago e com João, ele é visitado por Elias e é visitado por Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que foi impedido de entrar na terra prometida naquele momento, mesmo depois de morto, não é? Ele aparece na terra prometida. Por favor, lembre disso, o nosso Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E a palavra de Deus declara lá em Judas, não é, pertinho de Apocalipse, que o arcanjo Miguel disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. O corpo de Moisés não conheceu corrupção. É naquele momento em que o arcanjo Miguel repreende Satanás, dizendo que o Eterno te repreenda, Satanás. Miguel ganhou aquela batalha. O corpo de Moisés ficou com ele. São detalhes, são perguntas
que nós só vamos poder ter certeza no céu. E por isso o próprio Moshe Rabbeinu, né, uma das parashotes atrás, disse que em Deuteronômio 29 Devarim, 29, que aquilo que nos foi revelado nos pertence, aquilo que não foi revelado pertence ao Eterno. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque eu posso confiar naquilo que Deus nos falou, e aquilo que Deus não nos falou, eu descanso nele, eu espero nele, eu confio absolutamente no nosso Deus, no nosso Senhor, no nosso Rei. Há um questionamento no livro do profeta Isaías: o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão de um e de outro lado da menorá? Naquela visão que Zacarias tem. E o nosso Deus responde que são os ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Aqueles que de si mesmo vertem azeite dourado, pois é a vida do ungido que produz combustível para que a luz não se apague. Aleluia! Quando em Apocalipse a palavra de Deus fala sobre as duas testemunhas, um com o poder de fechar os céus para que não chova durante o tempo da sua profecia, e outro que tem o poder de transformar a água em sangue. Se a gente não está falando de Moshe Rabbeinu, de Eliyahu Hanavi, eu não sei de quem nós estamos falando. Então eu quero terminar te dizendo, não acabou, só está começando. Nós estamos falando da eternidade, nós estamos falando do nosso Yeshua, que bradou quando ele se entregou por nós na cruz do Calvário: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Tudo que era necessário para que possamos ser salvos já foi consumado para Yeshua, mas a vida eterna que ele nos conquistou, essa nós vamos passar a eternidade descobrindo, e cada vez na nossa vida nos surpreendendo, tendo um desejo maior de adorar o nosso Deus, de ser grato por nos ter permitido viver, porque ele nos quis, porque ele desenhou esse projeto em que nós estávamos inseridos. Ao nosso Deus, que nos permitiu chegar até aqui, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechechianu vekiemanu vehigianu lazman hazeh. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos sustentou, que nos trouxe em vida até aqui e nos permitiu chegar a esse momento. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado a você que me acompanhou. Que no nome de Yeshua, Beshem Yeshua, esse trabalho possa tocar incontáveis pessoas. Que pessoas ávidas por conhecer mais o Senhor possam conhecer esse trabalho. E ele possa ser uma base para que você viaje muito mais na profundidade da palavra de Deus. Como dia é de bênção, eu quero também ministrar sobre a tua vida o Birkat HaKohanim, a bênção sacerdotal, que eu aprendi de uma senhora, Dona Lorissa Voia, da casa de Aharon, da casa de Levi, e que me amou de uma forma tão intensa, que me ensinou tantas coisas. Que quando eu invocar o nome de Deus sobre a tua vida, ele mesmo venha e te abençoe. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vehuneka, His Adonai panav elecha Veyasem lecha shalom. Amém. Que mitzion tesetorá, o dvar Adonai Yerushalayim, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Parashá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos porções que vão te edificar.
Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos e que Deus te abençoe.